Você sempre consegue fazer com que, depois do primeiro atendimento, o seu cliente volte? Ele geralmente tem interesse em seguir, ou mesmo você oferece esse segundo atendimento para ele? Me conta aqui nos comentários se você faz um primeiro atendimento e normalmente o cliente volta, se você oferece essa volta e como é que você tem feito para a gente saber. Combinado? E no vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas que auxiliam esse processo para que você consiga fazer com que o cliente retorne. Não no sentido de que você vai obrigá-lo a vir, mas oferecer para ele esse segundo passo, falar para ele da importância de ele seguir, de ele continuar, de ele fazer os próximos atendimentos, para que você vá fidelizando esses clientes e para que eles também tenham interesse em retornar, né? Porque é interessante para muitas pessoas ter esse retorno, não só para ter um feedback do terapeuta ou mesmo para falar sobre as mudanças que aconteceram, mas porque a gente sabe que quando a pessoa segue e cria uma sequência onde ela volta, ela tem muito mais resultado. Então a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Primeiro de tudo, o objetivo principal do primeiro atendimento, dentro dessa sistemática que eu fui criando, né, que faz com que o cliente sempre retorne, é a gente entender qual é o maior desafio, qual é a maior necessidade, qual é a maior dor, o que o nosso cliente enfrenta no momento que ele chegou ali no primeiro atendimento. Qual é o maior desafio dele naquele momento, para que eu possa, junto com ele, identificar essa maior necessidade e então, a partir disso, eu possa oferecer o próximo passo. E além de você entender e identificar junto com o cliente o desafio dele, a necessidade dele, você também compreender qual é a maior meta que ele tem. O que ele mais deseja? Então, o nosso primeiro atendimento, ele tem que ter perguntas essenciais, ele tem que ter algumas propostas, né, para que você consiga conhecer melhor o que esse cliente precisa e o que ele mais quer. Por isso, até a gente pode deixar a indicação aqui, Douglas, do vídeo que eu fiz recentemente, falando sobre as dicas de perguntas para o primeiro atendimento. Aí você pode dar uma olhada caso você tenha dúvidas sobre o que perguntar e o que é essencial conhecer do nosso cliente no primeiro atendimento. A partir disso, eu vou mapeando algumas coisas que são essenciais que eu falo nesse vídeo que a gente indicou, e aí eu consigo ter uma clareza maior do que o meu cliente espera, do que ele quer, do que ele mais precisa. E aí, então, eu consigo, no final do atendimento, no final, quando eu estiver encerrando, oferecer para ele essa volta, dizendo que eu vou ajudá-lo nesse processo em que ele está vivendo, nesse desafio que ele está vivendo, que aí a comunicação ela tem que ser personalizada. Por exemplo, seu cliente veio no primeiro atendimento falando que ele está perdido, que ele precisa se encontrar profissionalmente, que ele não para em nenhum emprego, que ele não tá feliz na profissão que ele tá no momento, que ele não tá feliz na empresa. E aí vocês vão conversando e vocês vão entendendo a partir da história de vida dele, a partir de muitas outras questões que vocês vão conversando ali, caso você siga as ideias que eu vou te trazer das perguntas essenciais, para você compreender melhor o contexto, né? O que trouxe ele para a realidade que ele tem hoje, no que ele acredita, quais são as dificuldades que ele já viveu e que ele vem trazendo essa carga junto com ele. E aí, fazendo essa avaliação, você no final consegue trazer essa consciência, essa clareza também de qual é o principal desafio, né? A gente tem que ficar antenado ali na hora de conversar com o nosso cliente. O que mais está doendo? O que está tirando o sono dele? Se é essa questão da profissão, por exemplo, do profissional, que ele está se sentindo perdido, aí você pode dizer, olha, com este primeiro atendimento, eu consegui avaliar junto com você quais são as suas maiores dificuldades, qual é o seu maior desafio. Você pontuou aqui para mim que nesse momento você está se sentindo muito perdido. E aqui eu sei que com esse trabalho que a gente fez, com essa energização no final, com tudo que a gente conversou aqui, com certeza já clareou algumas coisas, não clareou? Aí a gente pode até perguntar, tangibilizar, fazer a pessoa compreender e até mesmo pra gente ter um feedback, saber como é que foi a experiência dele. Aí você pode até perguntar, e aí, como é que foi essa experiência já no primeiro atendimento? Você tá se sentindo melhor? Você tá um pouco mais confiante? Como é que tá? Nossa, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito a minha confiança. Nossa, eu ainda me sinto um pouco perdido. Lógico, né, gente, que a pessoa não vai te dar um feedback de que ele tá saindo 100%, porque é o primeiro atendimento. E é proposital a gente fazer essa conexão, porque se a pessoa te diz que não tá 100%, ótimo, é isso que você precisa. Porque aí você faz o gancho dizendo, olha, justamente por você não tá 100%, é que eu preciso que você volte. Então eu quero que você retorne daqui X dias. Aí as dicas são, as indicações são, se a pessoa tá com um problema muito grave, muito urgente, muito complicado, e ele precisa de um apoio muito grande nesse momento, aí é legal que ele volte depois de uma semana, para você fazer um acompanhamento mais rápido, e para que ele tenha um resultado mais rápido também, né? Afinal, ele precisa de uma ajuda mais urgente.
Se você percebe que ele pode retornar daqui 15 dias, que a questão não é tão urgente assim, né? Se for um caso como esse que eu citei aqui, não é tão urgente. É uma coisa que a pessoa até precisa de um tempo para se encontrar, para ver o que ela realmente quer da vida. Então vai levar um tempo, isso não é tão rápido. Aí você pode programar para depois de 15 ou 20 dias a volta da pessoa, ou dependendo, se não for algo tão urgente, ou mesmo seja algo de longa data, que precisa de um cuidado maior, de um tempo maior de trabalho, talvez até em 30 dias ela possa voltar. Eu via sempre que o tempo ideal no início era 15 ou 20 dias para volta. Aí as 3 primeiras consultas eu colocava mais ou menos uns 20 dias para ela voltar. Depois, se o resultado começasse a aparecer, as transformações viessem, ficassem evidentes, aí eu até deixava para 30 dias. A pessoa podia vir uma vez por mês para ter um acompanhamento, para dar tempo de ela fazer as tarefas que a gente conversa, que eu proponho, né? Enfim, eu sempre fazia esse meio termo, assim, sentindo. Eu acho que 15, 20 dias é um bom tempo entre consultas para a primeira, para a segunda, para a terceira. Por que depois eu espaçava mais? Para a pessoa não criar dependência. Porque eu não gostava da ideia de a pessoa ficar dependente de mim para resolver as coisas da vida dela. Pelo contrário, o meu trabalho também era ir dando essa autonomia para ela. Então eu ia estimulando ela a buscar as respostas, eu sugeria menos, deixava ela pensar mais, eu perguntava mais do que sugeria, e esse processo todo ele vai acontecendo à medida que a gente também vai indo para ação. Tem que ter experiência, né, gente? Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês é feedback de experiência, de muitos atendimentos. Só que se você nunca começa, você não tem a experiência. E é com a experiência que vem a coragem, que vem a confiança, porque não tem como você prever tudo que vai acontecer num atendimento. Você tem que estar lá para viver, para vivenciar, para passar pela experiência. E aí você vai se sentindo fortalecido à medida que você vai vendo que você tem ferramentas, que você tem dicas para dar, que você tem como orientar essa pessoa no dia a dia ali no atendimento, né? Então é muito legal que a gente esteja em movimento, praticando, fazendo. Inclusive, se você tem essa dificuldade de começar, se você ainda não atendeu seu primeiro cliente, ou se você ainda não atendeu de forma profissional o seu primeiro cliente, vem com a gente para a imersão Terapeuta do Zero, que vai começar logo logo. O link já tá aqui na descrição para você participar com a gente, se inscrever e saber tudo que você precisa para começar a ser um terapeuta e atuar na área das terapias holísticas. Pega o link e já se inscreve logo para você não perder essa oportunidade. Porque essa imersão vai ter vídeos na semana onde a gente vai deixar só uma semana no ar. Então você precisa se ligar aí para não perder nenhum vídeo, nenhuma das aulas e nenhuma das top dicas que eu vou te trazer sobre como iniciar nessa profissão e ser terapeuta. Combinado? Bem, e aí, gente, nós vamos conectar pontos, né? O que eu gosto de fazer também no primeiro atendimento? Além de identificar as dificuldades, as dores, o maior desafio, eu também gostava de finalizar meu bate-papo antes da energização, perguntando para ela qual era a maior meta, qual era o maior desejo, porque aí eu conectava uma coisa na outra e a partir disso eu conseguia agendar a volta, justamente fazendo os ganchos que eu falei aqui. Olha, é importante até para eu conseguir te ajudar, para que a gente tenha mais clareza de qual profissão ou de qual vocação você tem, para que você consiga buscar dentro de você essas respostas, para que a gente consiga fazer um trabalho mais profundo, eu preciso que você volte daqui 15 ou 20 dias. Primeiro, porque eu quero saber como foi da primeira para a segunda consulta, como você vai ficar depois desse atendimento de hoje e porque eu quero te ajudar nesse processo também, tanto para o que você quer e deseja alcançar, quanto para a sua maior dificuldade desse momento. Então já pega a agenda e já marca o próximo atendimento. Não espera o seu cliente saber quando ele pode voltar, porque é como quando a gente vai no médico, né? A gente sempre espera que o médico diga quando é a reconsulta, mas no nosso caso, gente, não é reconsulta, é uma nova consulta. Aí você tem que também deixar claro isso para a pessoa. E aí nesse momento você pode oferecer a opção dos pacotes e aí fazer um combo para ela, que aí tem que ver o que faz sentido para você nessa sequência, ou se você vai fazer isso baseado no trabalho que você está desenvolvendo, tipo, aí você tem que entender. Eu normalmente fazia um combo de 3 consultas para começar. Aí na terceira consulta eu via se a pessoa precisava continuar ou não. Alguns oferecem 5, outros oferecem 10. Aí tem que ver o que você organizou para uma sequência de atendimentos, tá? Mas inicialmente você pode começar com 3 consultas e aí oferecer, olha, eu tenho um combo aqui que é um pacote. Se você fechar um pacote de 3 consultas comigo, eu tenho um super desconto. E aí você precisa pagar o valor integral das 3 consultas. Mas se você quiser vir em sessões separadas, aí o valor é outro, vai custar um pouco mais. Tanto faz. Você pode oferecer as duas coisas ou você pode se posicionar dizendo, olha, eu só faço pacotes de 3 sessões. Aí depende do terapeuta nessa hora tomar uma decisão. No meu caso, eu cobrava por sessão e se a pessoa queria fechar 3 atendimentos, eu dava, sei lá, 20%, eu acho, ou 25% de desconto para ela. Só que ela tinha que me pagar ali, na hora. Ou eu tinha que combinar de ela pagar o valor, né, o valor das 3 sessões
sessões logo ali nos próximos dias. Se ela não pagasse até tal data que eu combinava com ela perdia o desconto. Tem que ter essa clareza e tem que ter esse posicionamento, tá, gente? Essa coisa de deixar no oba-oba, o cliente paga quando quer, faz quando quer, ou eu dou os descontos, mas ele paga na sessão. Não, eu não fazia isso, porque daí geralmente não funciona, tá? Aí a pessoa desmarca, remarca. Não, ela tem que se comprometer com o combo das 3 sessões. Então aí você oferece o pacote, faz o seu valor e aí você pode combinar com ela, caso ela não esteja preparada ali, né, no momento para te pagar as 3 sessões, você pode combinar de ela pagar isso posteriormente, mas tem que ter uma data limite para ela pagar, tá? Aí o que eu fazia? Geralmente a pessoa vinha com o valor da primeira consulta, porque era o que eu tinha falado para ela na hora do agendamento. Aí eu fazia o valor do combo, descontava o valor da primeira consulta, que ela teria pago integral nesse caso, e ela só pagava o restante das 2 outras consultas, mas ela ganhava o desconto. Acho que deu pra entender, né? Não ficou confuso, né, Dulce? Deu pra entender bem, né? Certo? Então, tudo muito bem personalizado, muito bem organizado para nossa realidade, para nossa situação, porque cada terapeuta atua de uma forma, cada profissional costuma fazer os pacotes de forma diferente, então você tem que adaptar a sua realidade. Mas aí eu trouxe o exemplo de como eu fazia, de como eu costumava fazer, para que as pessoas pudessem ter esse algo mais. Quando faz pacotes, eu acho legal dar um desconto, eu acho que é muito legal isso. Mas por muito tempo, gente, eu atendi sem dar desconto nenhum. A pessoa vinha e ela tinha que pagar o valor da sessão. Não tinha desconto, não tinha nenhum benefício. O benefício dela era o meu atendimento e no meu atendimento eu entregava muito valor para ela, porque tinha inicialmente a conversa, a energização, eu sempre dava um presente no final, então agregava muito valor todo o processo do atendimento. Por isso que eu normalmente cobrava por sessão e não tinha desconto se a pessoa vinha 15, 20 dias depois. Era o mesmo valor, porque não era reconsulta, era uma consulta nova, era tudo diferente. Eu trazia ferramentas novas, eu fazia trabalhos diferentes. Então não era só um bate-papozinho de 10 minutos. Não, era mais uma consulta de 1 hora e meia. E isso você tem que deixar claro pro cliente, tá? Porque às vezes ele pensa que nem médico, porque daí o médico a gente vai na consulta, muito raramente a gente fica mais de 15 minutos numa consulta, né? Porque a gente fica 15, 20 minutos no máximo, eles nem perguntam muito, eles olham pra nossa cara, dão um diagnóstico, dão um remédio ou dizem o que tem que fazer e era isso. E aí na reconsulta é 5 minutos, porque se foi 10, 15 na primeira, na reconsulta é 5 minutos. É olhar pra nossa cara, ver se a gente tá bem ou não, se continua ou não continua com o tratamento e era isso. No nosso caso, o processo é totalmente diferente. A gente faz um trabalho muito mais aprofundado, a gente se importa com o nosso cliente nesse sentido, sabe? Então a gente ouve novamente, a gente pega feedback, a gente pega uma ferramenta nova, a gente traz uma prática diferente, faz uma energização diferente, ou faz a mesma, pode fazer a mesma, mas a consulta em si tem que ter algo novo, senão não justifica você cobrar o mesmo valor, aí você tem que diminuir o valor mesmo, o que eu não recomendo que você faça, porque você sempre tem que entregar qualidade pro seu cliente, não importa quantas vezes ele vier, ele sempre tem que ter o seu máximo, o seu melhor, e aí por isso eu sempre programava uma dinâmica diferente, algo novo, para que a pessoa tivesse um novo estímulo e quisesse voltar para os próximos atendimentos. Às vezes ela mesma pedia, eu nem precisava oferecer, ela mesma me pedia. Quando eu volto, Kátia? Por quê? Porque ela sempre sentia esse estímulo de ter algo novo, algo diferente a cada consulta. Combinado, meus amores? Olha só, já pega o link aqui, já se inscreve, vamos juntos para a imersão, para que você possa saber como começar e ser um terapeuta do zero. Combinado? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau. Achei que tu ia mexer alguma coisa. Primeira coisa, uma das questões mais importantes e o motivo principal de a gente conhecer mais o nosso primeiro cliente. Nosso cliente.